Olá, tudo bem? Hoje vamos conversar um pouquinho sobre um medicamento chamado vedolizumab. Este é um medicamento muito importante para os pacientes que têm doença intestinal inflamatória. E por que isso? Porque o vedolizumab ele pode ser utilizado tanto em pacientes que apresentam doença de Crohn quanto em pacientes que apresentam retocolite ulcerativa. Qual a classe do vedolizumab? O vedolizumab é um imunobiológico que tem um mecanismo de ação um pouco diferente do infliximab, do adalimumab, do ustekinumab. O vedolizumab é chamado de anti-integrina. E o que é uma anti-integrina? Quando a gente fala dos outros imunobiológicos, nós falamos em bloqueios de substâncias relacionadas à cascata inflamatória, ou seja, é o TNF-alfa, são as interleucinas, onde o bloqueio destas substâncias, através do infliximab, do ustekinumab, gera uma diminuição do processo inflamatório. Mas quando nós falamos de anti-integrina, que é a classe do vedolizumab, nós falamos de uma medicação que bloqueia o que nós chamamos de leucócitos, que são as células de defesa do organismo. Estas células, quando são acionadas por uma região afetada pela doença de Crohn ou pela retocolite ulcerativa, elas estão passando pelo vaso sanguíneo e elas saem do vaso sanguíneo em direção ao tecido comprometido, gerando um processo inflamatório local. O que faz o vedolizumab? Ele bloqueia essa migração, ele bloqueia a passagem destes leucócitos que estão no vaso sanguíneo e que irão para o tecido inflamado e desta forma diminuindo o processo inflamatório. Esta característica traz ao vedolizumab uma importante situação que é um efeito localizado no intestino. E isso também traz um benefício muito grande, porque diminui muito as reações adversas. Já falando em reações adversas, eu gostaria de dizer aos senhores que o vedolizumab é uma medicação muito segura. Os índices de infecções secundárias, os índices de desenvolvimento de neoplasias e outros efeitos adversos gerais é muito baixo com o vedolizumab. Atualmente, o Dr. Miguel Regueiro, que é um americano que estuda bastante doença intestinal inflamatória, colocou o vedolizumab como a droga mais segura de todas, do lado do ustekinumab. Isso é uma situação muito boa para nós quando nós estamos pensando no bem-estar dos nossos pacientes, quando nós estamos pensando no tratamento da doença inflamatória, mas com segurança. Com isso, esta função do vedolizumab, este mecanismo de ação, traz muita segurança para o uso desta medicação. Como é que o vedolizumab é utilizado? Ele é utilizado na forma endovenosa e muito parecido com o infliximab, ele tem um período de indução, onde nós administramos o medicamento na semana 0, 2 e 6, e depois deste período, nós administramos o medicamento a cada 8 semanas. Em pacientes mais graves, nós podemos utilizar o vedolizumab depois da semana 0, 2 e 6, ainda na semana 10. E se o paciente não tem resposta no período de manutenção, quando está já usando a cada 8 semanas, nós podemos também encurtar esse período para cada 4 semanas. Com isso, é muito importante que todos conheçam essa medicação, saber que ela está disponível no SUS, hoje já faz parte do PCDT para tratamento da retocolite ulcerativa e também já está no rol da ANS, determinando que os convênios devem pagar esta medicação aos pacientes que apresentam doença intestinal inflamatória.